Olá, alunos! Na aula de hoje a gente vai falar sobre a Era Napoleônica, que foi o período que compreendeu aí a chegada do Napoleão Bonaparte ao poder na França a partir de 1799. Ele fica aí por bastante tempo e o seu governo encerra mesmo em 1815 e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E como conversamos aí na última aula, o golpe do 18 Brumário iniciou o governo de Napoleão Bonaparte, né, a partir de 1799. O período de 1799 até 1802 ficou conhecido como o período do consulado, já que o governo francês era dividido entre três cônsules, sendo Napoleão o cônsul geral. Napoleão censurou a imprensa e suprimiu as liberdades individuais e políticas dos franceses. Com o general no poder, a França não voltou a ser uma monarquia absolutista, mas os debates políticos da época da Revolução ficaram para trás. Em busca de conciliação nacional, Napoleão afirmava estar acima dos interesses particulares e prometia fazer da França a maior potência do mundo. As vitórias militares, tanto na África quanto na Europa, deram maior popularidade aí a esse chefe de Estado. Na política econômica, as ideias liberais prevaleceram. Napoleão manteve boa parte das conquistas de 1789. Ele incentivou a prosperidade da burguesia e, ao mesmo tempo, deu continuidade à reforma agrária iniciada pelos jacobinos. As finanças do país foram recuperadas. Colaboraram para isso a fundação do Banco da França e a reorganização dos impostos, além de construção de estradas, pontes, melhoria de serviços de correios, telégrafos e tudo mais. Outra importante criação aí nesse momento do governo do Napoleão foi na educação, com a criação dos liceus de artes e ofícios. O principal símbolo da nova ordem, né, do estabelecimento do poder napoleônico aí nesse momento, foi a criação do Código Civil Napoleônico, criado em 1804. O Código organizou e unificou as leis da França, regulamentou o direito à propriedade, garantiu, entre outros aspectos, a igualdade dos franceses perante a lei e confirmou o confisco de terras da nobreza de origem feudal. Em relação à Igreja Católica, o Napoleão ele estabelece uma concordata com essa igreja. O que isso significa? Foi um acordo em que o Napoleão devolvia as terras perdidas pela igreja durante o período da Revolução Francesa e, em troca, a igreja se colocava ao lado do governo. E aí, o Napoleão, ao longo aí desse início de governo, ele enfrenta uma oposição de monarquistas ligadas à família do Luís XVI, né? Essa família, esses descendentes, eles tentavam retornar ao trono. Mas, para assegurar o seu poder, o Napoleão vai lá e convoca um plebiscito, em agosto de 1802, e torna-se, dessa forma, o cônsul vitalício. 2 anos depois, em uma nova votação, ele é aclamado imperador da França, sendo coroado no dia 2 de dezembro do mesmo ano. Aí nessa imagem do slide mostra a coroação de Napoleão. E observem que o Napoleão, ele mesmo faz a sua própria coroação, né? Ele é que coloca a coroa na sua própria cabeça. Nas relações externas, o Império Napoleônico foi marcado por intensos conflitos aí com os países vizinhos. A reestruturação política e militar, a recuperação financeira da França preocupava os países europeus aí que estavam de olho na concorrência, né? Estavam de olho aí no que a França estava pretendendo. Então, em 1803, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia unem-se em uma coligação para declarar guerra à França. Além deles terem medo da expansão territorial francesa, a maior parte desses países tinha um receio maior, né, das ideais iluministas da Revolução Francesa se espalhar por toda a Europa. Esse medo tinha um fundamento, uma vez que a luta contra o absolutismo mobilizava intelectuais e setores da classe média de quase todas as regiões da Europa, que viam na França um poderoso aliado. A gente estudou aí na Revolução Francesa que esse legado da Revolução, ele fica não só para os países europeus, mas para colônias em outros lugares do mundo, né, e diversos territórios. Então isso assusta aí os países que têm um rei, que tem um poder absoluto aí em vigência. Mas é importante aí ter em mente que para a Inglaterra essa guerra era uma oportunidade de enfraquecer economicamente a França, que era a sua principal rival na disputa pelos mercados europeus.
Então, mais do que conquistar territórios e tudo mais, os ingleses desejavam expandir os seus mercados, né? Então, eles estavam muito preocupados com o que a França estava fazendo, né? De como estava indo essa expansão e esse governo napoleônico. E durante aí essas batalhas, né, no continente europeu, o exército do Napoleão, ele parecia imbatível, né? Para esse general, a maior dificuldade era atingir a Inglaterra. Então, em 1804, Napoleão determina um bloqueio marítimo à Inglaterra para isolar a sua produção, né, para fortalecer e estabelecer aí o mercado europeu, o mercado aí para a França, né? Mas ele, no embate, né, no confronto direto com a Inglaterra, os navios franceses ficam destruídos. Então, mais uma vez, o Napoleão se volta para a conquista do território aí continental, digamos assim, né, da Europa Central. Então, ele se volta para dominar esse território. E aí, em 1805, o Napoleão, ele tá aí de um tamanho muito grande, né? Ele tá meio que conquistou os estados antigos, né, do Sacro Império Romano Germânico, na Confederação do Reno. E aí, em 1806, convencido que a única forma de derrotar a Inglaterra era atacando a sua economia, Napoleão decreta o bloqueio continental, né? Então, dessa forma, os países europeus ficam proibidos de comercializar com os ingleses. Esse slide pontua o avanço napoleônico aí sobre a Península Ibérica. Então é importante a gente pontuar que alguns países que tinham, né, fortes relações com a Inglaterra mantiveram essas relações durante o bloqueio continental, o que é o caso de Portugal. Então, em 1807, assinando um tratado de Fontainebleau, a França, ela pede autorização aí para atravessar a Espanha para alcançar Portugal, né? No sentido mesmo de chegar ao território e enfrentar os portugueses. Mas, ao cruzar o território espanhol, Napoleão derruba o rei e nomeia o rei espanhol, né, o Carlos IV. Ele derruba ele, concede o trono ao seu irmão José Bonaparte. Bom, os países europeus reagem ao bloqueio continental também, pois a capacidade de produção da França gera desabastecimento, né? Não consegue abastecer todos os territórios europeus. Então, em 1811, o Império Russo abandona o bloqueio continental. E no ano seguinte, né, em 1812, ele teve o seu território invadido por Napoleão. Os franceses, a princípio, avançaram sem resistência. Porém, no caminho ali lá na Rússia, né, dentro do Império Russo, encontraram pastos, plantações destruídas que dificultava, desculpa, o abastecimento dessas tropas. Então, é esse conceito aí de terra arrasada. A estratégia, né, russa de segurar aí os soldados napoleônicos, né, de segurar aí esse exército francês, era de deixar essa terra arrasada no sentido de não permitir o abastecimento desses exércitos, né, que esses soldados, que essas pessoas morressem de fome por não ter acesso à comida, né, à água, a mantimentos e tudo mais, e dificultasse ainda mais, né, deixasse esses soldados, deixasse esse grupo ainda mais debilitado. Então, foram duas as táticas principais aí dos russos, que é o conceito de terra arrasada e aí o general inverno, que é uma gracinha que eles fazem com a questão do clima russo, né? Que só eles aguentam, né, gente? Então, de tanto frio, sempre que a Rússia entrou em algum determinado conflito, no inverno rigoroso do país, era muito difícil para o exército inimigo encarar aí o exército russo e o próprio clima russo, né, de temperaturas negativas e tudo mais. Então, o desastre foi total. Não tinha comida, né, sem suprimentos, castigados aí pelo frio e com o exército russo avançando, né, se preparando para atacar, as forças francesas foram finalmente aniquiladas. Mas vocês observem aí o tempo que esse exército francês se estabeleceu até perder a sua batalha aí na Rússia. Então, já debilitado aí pelo confronto e pelo fracasso do exército francês
na Rússia, o Napoleão volta com seu exército para a França já debilitado e sem apoio, inclusive, de parte da população francesa. Para completar aí toda a situação, a coligação formada aí por Áustria, Prússia e Rússia, ela recebe o apoio também da Inglaterra para surpreender esse exército francês, né, que está voltando aí da campanha da Rússia. Diante de toda essa situação, né, diante de mais esse confronto, o Napoleão, né, o imperador, abdica do trono e se exila na ilha de Elba, que fica no mar Mediterrâneo, como está indicando aí no mapa do slide. E aí a gente vai ver o que vai acontecer, porque Napoleão ainda não se deu por derrotado. Bom, com Napoleão no exílio, o governo francês ele foi assumido pelo Luís XVIII e ele fazia parte, né, da dinastia de Bourbon. Ele era irmão do Luís XVI, que a gente falou bastante aí na Revolução Francesa. Mas no outro slide, se eu falei que a população francesa, né, já tinha aí uma crítica a Napoleão, não era a realidade, né, de todo mundo. O Napoleão ainda tinha bastante prestígio diante da população francesa. Então, enquanto ele está lá na ilha de Elba, ele está recebendo as notícias, né, da insatisfação da população com o governo e de todas as necessidades aí da França. Então, em 1815, ele foge do exílio e retorna a Paris, onde é aclamado por um curto período, como você já está vendo aí no slide, pela população. Então, como ele ainda é muito popular, ele chega, né, ele consegue reassumir, mas por pouco tempo. Ele assume aí por 100 dias, e é por isso que chama do governo dos 100 dias, e ele é derrotado mais uma vez na Batalha de Waterloo, né? Agora ele foi mandado para Santa Helena, né, que é uma ilha aí muito mais distante, né, que fica aí no litoral do continente africano, mas aí bem distante, e ele morre nessa ilha em 1821. Em 1815, aí sem o Napoleão no poder, alguns estados europeus liderados por Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia reúnem-se aí no Congresso de Viena, na Áustria. Tá? E o objetivo desse congresso era fazer, né, a Europa retomar as configurações anteriores a 1789. E o que é isso? É o ano, né, em que começou a Revolução Francesa. Então, é voltar aí para o tipo de governo que existia antes da Revolução. E que governo é esse? Né? Formação desses estados aí absolutistas, com várias mudanças aí na estrutura política e econômica a partir desse momento. Então, no Congresso, essa restauração, né, essa volta aí desse governo absolutista, ele se baseava no retorno desses chefes, desses monarcas fortes, né, que representavam aí o poder absoluto, né, a fragmentação do território europeu de maneira a compensar os países envolvidos na guerra, então ia desmoronar, né, encerrar aí com essa expansão que o Napoleão havia conquistado, e a criação da Santa Aliança. A Santa Aliança foi um pacto militar que assegurava às nações participantes aí desse pacto o direito de intervir em países que tinham passado por qualquer transformação aí no período das revoluções liberais. O objetivo era encerrar, né, não permitir o avanço de qualquer movimento revolucionário no continente europeu, para reafirmar os valores do antigo regime. Então fica claro que os franceses perderam territórios conquistados durante as guerras napoleônicas, né, e viram Luís XVIII ser reconduzido, né, aí ao poder. Então, embora o Congresso de Viena, né, tenha determinado diversos pontos, é importante a gente deixar bem claro que ele foi incapaz de evitar a eclosão de outros movimentos liberais e nacionalistas na Europa e nas colônias. Então, muito do que a gente vai estudar aí ao longo das nossas próximas aulas vão falar aí dos acontecimentos nas colônias na América, certo? Então, fica bem claro para a gente que a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, elas disseminaram aí ideias que já não poderiam mais ser contidas.